Presente. Irã Mendonça Cabral. Presente. Oduvaldo Ribeiro da Cunha Neto. Presente. Maria José Guimarães Cabral. Presente. Celso Moraes. Presente. Maxwell da Silva Gomes. José Henrique de Freitas. Presente. Eliane Moraes Medeiros. Presente. Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 7 do mês de junho de 2011. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do Salmo e a oração do Pai Nosso. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor de seu povo, desde agora para sempre. O centro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não entendam a iniquidade. Faze bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quando vós se desviam para sendas tortuosas, levai-vos o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito a secretária da Câmara que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 18 de maio de 2011. Aos 13 dias do mês de maio do ano de 2011, a Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, não realizou a sessão ordinária convocada em plenário no dia 12 de 5 de 2011, para as 9 horas, devido ao mesmo horário e mesmo dia, a sede da Câmara Municipal ter sido objeto de diligência da Polícia Federal, constante do cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo excelentíssimo juiz federal, Dr. Evaldo de Oliveira Fernandes Filho, ficando a sessão ordinária transferida para o dia 18 de 5 de 2011, às 9 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Rio Verde. Ata da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, sessão ordinária. 18 dias do mês de maio do ano de 2011, 9 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Rio Verde. Presente nesta sessão, Elias Rosa Cardoso, Celso Moraes, Irã Mendonça Cabral, Maria José Guimarães Cabral, Eliane Medeiros, James Gonçalves, Luiz César, Newton Lima, Maxwell da Silva Gomes e Oduvaldo Ribeiro da Cunha. Ausente, Eliacir Casagrande e José Henrique de Freitas, que houve justificativa. Presidente Elias Rosa Cardoso, secretário Irã Mendonça Cabral. Após a confirmação do quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão e dirigiu os trabalhos. Foi feita a leitura do Salmo e a oração Pai Nosso. Expediente. Requerimento número 142/2011, de autoria do vereador Eliacir Casagrande, que informa a Câmara Municipal de Rio Verde que desde o final da legislatura do ano 2010 vem enfrentando vários problemas de saúde e, por orientação médica, necessita afastar-se das funções do cargo de vereador por 120 dias para tratamento em conformidade com o regimento interno da Câmara Municipal, artigo 92, letra B. Apresentou o atestado médico assinado pelo Dr. Carlos Edmundo, médico psiquiatra, portador do CRMGO número 10.361, datado de 16 de 5 de 2011, conforme o documento original arquivado nos anais da Câmara Municipal de Rio Verde. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos, não houve manifestantes. O vereador Luiz César de Castro Leão disse que o Poder Legislativo vem passando por um momento delicado. Disse que muitos conversam sem conhecimento. Disse que nunca teve problema com o ex-presidente da Casa, Johnny Guimarães, mas como estão sendo averiguados os ex-presidentes Johnny Guimarães e Adão Mota, não é favorável ao ex-presidente Johnny Guimarães assumir a cadeira de primeiro suplente. Diz que existe dúvida nos anos de 2005 a 2010 na investigação da Polícia Federal e que sua opinião é essa e não mistura amizade com política, que não seria favorável se o primeiro suplente fosse Adão Mota.
diz que é necessário aguardar a apuração dos fatos. O senhor presidente disse que a Comissão de Ética da Casa irá acompanhar o procedimento e, no final, a Câmara Municipal tomará as medidas cabíveis e regimentais. Ordem do dia. Aprovada em redação final e transformada em leis. Projeto de Lei 26, Lei 5.929, Projeto de Lei 55, Lei 5.938. Foram aprovados em segunda votação os projetos 52 e 53/2011. Aprovado em primeira votação os projetos 24 e 62/2011. Não havendo mais, o senhor presidente convocou para a próxima sessão, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão ordinária. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, a palavra franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordarem, permaneçam em comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Expediente. Solicito o secretário da mesa, vereador Irã Mendonça, que faça a leitura do projeto de lei 83. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Maria José. Senhor presidente, eu pedi pela ordem, gostaria de cumprimentar a mesa diretora, os pares dessa casa, a imprensa aqui presente, todos que estão aqui hoje nos prestigiando nesse dia. Senhor presidente, eu gostaria que constasse em ata a presença da mãe Marilza, da mãe Fernanda, do pai Wilson e dos alunos do ápice, o Wilson, o filho, o Leonardo, o Victor e o Henrique, que hoje estão aqui aprendendo um pouquinho da Câmara, conhecendo a Câmara e os vereadores e nos honrando muito com a presença deles. Gostaria que constasse em ata. Muito obrigado, senhor presidente. Cita a secretária que consta em ata a presença dos alunos do ápice. Para nós é uma honra tê-los aqui esta noite. Pela ordem. Pela ordem, vereador Maxwell. Pedi pela ordem para cumprimentar a mesa diretora, vereadores, público presente, imprensa, e para devolver projetos que estão em mãos da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto número 75, projeto número 82, projeto número 69, projeto de lei número 80, projeto de lei número 79, projeto de lei número 76 e projeto de lei número 73. E peço para colocar na ordem do dia. Há uma propositura do vereador Maxwell, quando pede que as matérias devolvidas seja de entrada na ordem do dia. Os vereadores concordarem, permaneçam em comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 83/2011 autoriza o município a firmar convênio com entidades que mencionam. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o município autorizado a firmar convênio com entidades abaixo relacionadas, buscando objetivo que se identifique com os encargos legalmente atribuídos ao Poder Público Municipal. Primeiro, Associação Comercial e Industrial de Rio Verde, objetivando a realização do 2º Festival Gastronômico Barzinho e Violão, de 20 a 23 de junho de 2011, com participação da Secretaria Municipal de Turismo, cabendo ao município repassar a CIV o valor de R$60 mil. Segundo, Rio Verde Esporte SS, inscrita na CNPJ sob o número 13.724.210.0001-74, objetivando a promoção de atividades esportivas de diversas modalidades, coletivas ou individuais, bem como a representação do município em disputas oficiais, inoficiais, nacionais ou internacionais, que se apresenta como encargo atribuído à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Diretoria de Esporte, cabendo ao município repassar-lhe o valor de R$556 mil no decorrer do exercício de 2011. Artigo 2º. Fica o município autorizado a firmar convênio aditivo ao convênio já firmado com o Conselho Comunitário de Segurança, CONSEG, para as finalidades identificadas abaixo. Primeiro, para o desenvolvimento do projeto Bombeiro Mirim, destinado a crianças já atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, cabendo ao município o repasse no valor anual de R$45 mil, valendo-se de recursos advindos do Fundo Municipal de Assistência Social. Segundo, para repasse ao Corpo de Bombeiro Militar, visando a execução de ações de resgate pré-hospitalares necessárias ao atendimento politraumatizados e emergências, cabendo ao município o repasse no valor de R$72 mil, valendo-se de recursos do Fundo Municipal de Saúde. Artigo 2º.
ficam revogados os incisos 30º, 31º do artigo 1º da Lei nº 5.901/2011, de 28 de fevereiro de 2011, e demais disposições em contrário. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 3 de junho de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 84, 2011. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Presidente, pedi pela ordem, cumprimentando a mesa, cumprimentando os vereadores, assistência, imprensa. Eu pedi pela ordem para que eu possa acomodar os meus pensamentos. Pergunto a Vossa Excelência, ou Vossa Excelência está evidentemente ligada à área do esporte, se a empresa Rio Verde Esportes é o Esporte Clube Rio Verde ou é uma empresa que existe na cidade, porque na justificativa, senhor presidente, estou perguntando, está dizendo assim, empresa especializada na gestão de entidades esportivas e atletas. Isso é por Rio Verde Esporte Clube, me formatando o meu voto, ou se é uma empresa que está administrando outras atividades. Muito obrigado, presidente. A informação que foi passada a nós, a empresa é o Esporte Clube Rio Verde. E o líder de governo, com certeza na discussão do projeto amanhã, vai explicar mais para Vossa Excelência, vereador. Está mais bem entendido desse assunto. Projeto de Lei 84/2011 autoriza a desafetação e doação de imóvel do bairro São Joaquim a entidades que mencionam. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar o imóvel que compõe a quadra 3 do bairro São Joaquim, com 2.838,57 metros quadrados, alterando-lhe a destinação de bem de uso comum para o patrimônio disponível, passível de alienação. Artigo 2º. Efetivada a desafetação que se refere ao artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a parcelar o imóvel desafetado em partes iguais, ficando também autorizada a doação de partes resultantes ao grupo cristão na luz do Evangelho. Entidade inscrita na CNPJ sob o número 08467-890/0001-58, para que se construa sede e desenvolva atividade de extensão social, e ao capítulo Rio Verde, número 350, Demolais. Entidade inscrita na CNPJ 28.643.559/0001-59, vinculada à loja maçônica Verdadeira Luz, número 6, para que se construa sede. Parágrafo único. As doações autorizadas pelo caput desse artigo serão gravadas do ônus ao patrimônio municipal, se porventura aos donatários se extinguirem ou deixarem de edificar os imóveis, dando-lhe a destinação indicada no prazo de 2 anos, a contar da data da publicação dessa lei. Artigo 3º. Essa lei será regulamentada por decreto do Poder Executivo para que seja parcelado o imóvel, possibilitando a doação aos donatários, identificando o artigo anterior. Artigo 4º. Revogado disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 6 do mês de junho de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos, e a palavra franqueada aos senhores vereadores. Peço a palavra. Palavra com a vereadora Maria José. Presidente, pedi a palavra para apresentar requerimento 145/2011. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, a vereadora que abaixo sobrescreve, depois de ouvido o plenário, cumpridas as demais formalidades regimentais, requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao prefeito municipal, Dr. Juraci Martins de Oliveira, solicitando quanto à necessidade de instalar portais detectadores de metais no terminal rodoviário após sua reforma, para serem usados durante embarques de passageiro com o objetivo de coibir assaltos. Requerimento número 144/2011. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, a vereadora que abaixo subscreve, vem requerer de Vossa Excelência o envio de ofício ao prefeito municipal, Dr. Juraci Martins de Oliveira, solicitando a colocação de uma imagem de São Sebastião, São Padroeiro de Rio Verde, na entrada da cidade. Nesses termos, peço aprovação. Sala da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 7 de junho de 2011, Maria José Guimarães Cabral, vereadora PSDB. A palavra continua franqueada para a apresentação de projetos e requerimentos. A palavra com o vereador Irã Mendonça.
Apresentação de projetos. Projeto de Decreto Legislativo 23/2011. Concede título de cidadão rioverdense a pessoa que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão rioverdense ao senhor Emorge Pereira Costa, em razão dos relevantes serviços prestados à comunidade rioverdense. Artigo 2º. Fica a critério da mesa diretora a data de entrega do título. Artigo 3º. Revogadas disposições contrárias, se decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara, ao 7 do mês de junho de 2011. Elias Rosa Cardoso, vereador PDT. A palavra continua franqueada. Não havendo, passo a mão da Comissão Finanças e Justiça os projetos de lei 84/2011, 83/2011 e 23/2011. Consulta plenário se as matérias adentradas são objeto de deliberação. Os vereadores concordaram em permanecer como estão. Os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar 56 em segunda votação e discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Maxwell. É que seja dispensada a segunda leitura de projeto de segunda votação. Propositura do vereador que pede a dispensa dos projetos em segunda votação, a leitura. Os vereadores concordaram em permanecer como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar 56 que altera a lei 3.635 com a emenda 01/2011. Palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram em permanecer como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o site que se encontra aqui, senhor presidente, está dizendo que Palocci deixa a Casa Civil. Então, cai um ministro a nível nacional em um governo que há pouco tempo atrás, senhor presidente, se dizia referência em honestidade. Nada melhor do que o poder, senhor presidente, para revelar as pessoas. Está aí, ó. Só informação à Casa de Leis. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 69 em primeira discussão e votação. Projeto de lei 69/2011. Dispõe sobre a realização de campanhas educativas de combate ao uso de drogas e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o município de Rio Verde a criar, através de órgãos competentes, campanhas educativas sobre combate ao uso de drogas em todos os locais onde serão realizados espetáculos de diversões públicas. Artigo 2º. Caberá aos promotores de eventos tais como shows ao ar livre ou ambientes fechados, discotecas, cinemas, festas de peões, competições automotivas, espetáculos esportivos ou beneficentes e afins, dedicar espaço de tempo em seus respectivos eventos à divulgação de mensagens alusivas ao combate e à prevenção e ao uso de drogas. Artigo 3º. O tempo a ser utilizado será no mínimo 30 segundos para cada hora de evento realizado, e a divulgação poderá ser realizada através de telões, mensagens gravadas e uso de equipamentos audiovisuais, de acordo com a disponibilidade de seus organizadores. Parágrafo único. As atividades mencionadas no artigo anterior, além de ser consideradas de relevante interesse público, poderão valer-se com o apoio da Secretaria competente. Artigo 4º. As despesas decorrentes da divulgação, conforme dispõe o artigo 3º, ficam a cargo dos promotores de eventos, mencionados no artigo 2º dessa lei. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente lei. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias. Sala das Sessões da Câmara, 6 do mês de junho de 2011. Irã Mendonça Cabral, vereador PTN. Em primeira discussão, projeto de lei 69, a palavra franqueada aos senhores vereadores. Palavra com o autor do projeto, vereador Irã. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, internauta que nos assiste através da internet, eu pedi um voto favorável aos nobres vereadores. Isso é um projeto que não tem polêmica. Quem organiza eventos, nada mais obrigatório do que
dedicar um espaço de tempo para que se faça campanha em combate ao uso de droga, que é um problema de saúde pública que vem afetando a nossa comunidade. Então, não tem nada de polêmico, peço o apoio dos novos vereadores, que é mais uma arma contra as drogas que vem acabando com a nossa comunidade. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Maxwell. Para encaminhar meu voto favorável e parabenizar o vereador Irã pelo projeto, tendo em vista que na nossa cidade, nossos jovens, a maioria está caindo aí no mundo das drogas e ninguém toma providência. Parabéns, vereador, e meu voto é favorável. Em discussão e a palavra continua franqueada. Pela ordem. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, também quero somar os meus cumprimentos ao novo vereador Irã pela sua preocupação, porque, como todos sabemos, nós temos sido procurados por diversas famílias. Inicialmente eram famílias, pais, mães de adolescentes. Essa semana fui procurado por uma senhora, seu filho de 46 anos, pai de 2 filhos, e está no fundo do poço. Então, é algo que vem, não só está mais vinculado ou atrelado à idade ou à posição social, mas pais de famílias, mães de famílias, como vimos na reportagem no Jornal da Cidade. Então, parabéns, vereador, e é importante que todos nós, sociedade, Poder Legislativo, Executivo, somemos esforços para poder tentar ou buscar conter esse terrível mal. Parabéns, meu voto é favorável. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu queria que o autor do projeto explicasse para mim o projeto com mais... só para mim captar a mensagem. Pela ordem, vereador Irã Mendonça. O objetivo do projeto, nobre vereador Luiz César, é cada evento que tiver, que seja do poder público ou que seja de particular, que tenha no telão ou faixa, fazendo prevenção ao uso de droga. A intenção do projeto é esse. Que não custa nada, já que vai ter o promotor de evento, já que vai ter que usar telão, vai ter que usar som, já aproveita um tempo que não vai custar nada. O custo vai ser muito baixo para ajudar na prevenção do uso de droga. É mais uma arma contra as drogas, que eu sei que é muito difícil, mas é mais uma intenção. A minha intenção é essa, é de levar mais prevenção à comunidade. Poder trazer uma conscientização às pessoas que vão a esse lugar, o malefício que pode causar às drogas. Parabéns pela Vossa Excelência por esse projeto, vereador. Eu peço a palavra. Pela palavra com o vereador Luiz César. Senhor presidente, eu acho que toda iniciativa é válida. O momento em que o país nosso está passando, onde a droga já está tomando conta das famílias, como o vereador José Henrique disse agora há pouco, é o que tem destruído as famílias nossas. Mas, senhor presidente, nós precisamos também trabalhar um projeto nessa Casa de Leis em termos de bebida alcoólica. Essas festas que acontecem, senhor presidente, que a pessoa paga para entrar e lá dentro bebe o tanto que quiser, aonde menores do nosso município estão frequentando essas festas, senhor presidente, e nós ainda não vimos a infância e a juventude, as pessoas responsáveis por essa área, tomar alguma providência quanto a isso. Então nós precisamos desenvolver um projeto nessa casa, criar uma lei para que se controle melhor isso daí. Porque, rapaz, 16, 17 anos, 14, 15 anos, está saindo carregado dessas festas, senhor presidente. E você pagou, você bebe o tanto que você quer. Então eu acho que a gente precisa começar a analisar isso. Outra coisa, sobre festas e shows em Rio Verde. O pessoal começa a vender ingressos, já aconteceu várias vezes, vende-se não sei quantos ingressos e depois não tem um show. Nós precisamos limitar isso também. Se quer fazer um show, então temos que achar soluções, senhor presidente, porque nós temos aqui uma comissão de direitos e defesa do consumidor e a população que fica no prejuízo. Nós temos shows aí que pessoas compraram ingressos, pegaram abadás e ficou por isso mesmo. Não teve o show então nós precisamos começar a amadurecer a ideia para o lado dessas festas que acontecem em Rio Verde.
Discussão, projeto de lei 69, a palavra continua franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 72 de 2011 em primeira discussão. Projeto de lei 72/2011. Autoriza a desafetação e alienação do imóvel no bairro Anguera. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar a área livre do bairro Anhanguera, composta pela quadra 17, que apresenta 1.022,40 metros quadrados, alterando-lhe consequentemente a destinação, que passará do bem de uso comum para o patrimônio disponível, passível de alienação. Artigo 2º. Efetivada a desafetação que se refere ao artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a parcelar o imóvel desafetado, ficando também autorizada a alienação de 166,12 metros quadrados, que passará como uma das partes resultantes a Fábio Inácio Terra, sucessor de Darcy Francisco dos Santos, com quem o município firmou o compromisso de compra e venda no ano de 1992, conforme consta de processo integrante dos arquivos da Procuradoria-Geral do município. Artigo 3º. Esta lei será regulamentada por decreto do Poder Executivo no sentido de desmembramento do imóvel referido nos artigos anteriores. Artigo 4º. Revogado disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 30 de maio de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em discussão, projeto de lei 72 de 2011. Palavra com o vereador José Henrique. Senhor presidente, primeiro gostaria de saber de Vossa Excelência se a cópia deste projeto com os devidos anexos, porque na justificativa diz cuja cópia se encontra anexa, se já foram enviadas para a Promotoria Pública. Por que, senhor presidente? Essa é a nossa preocupação. Quando se fala no bairro Anguera, nós temos uma grande preocupação, porque em 2007, nesta casa, veio um projeto em que estava desafetando grande parte, algumas quadras do bairro Anguera, na compensação da Avenida Helena Gordon e da ponte no prolongamento de Jardim América. Naquela oportunidade, estivemos no cartório de registro imóvel e verificamos que aquelas duas áreas mencionadas não eram do proprietário que estava fazendo a permuta. Eram de propriedade dos espólios do senhor Osório Coelho de Moraes e do Hospital Evangélico. Daí, senhor presidente, neste bairro, os problemas são grandes. Então, por isso, eu solicitei ontem, e reitero a Vossa Excelência, até mesmo que seja, se Vossa Excelência tem o poder da decisão, porque é presidente dessa casa, porque eu não recebi as cópias que justificam, que comprovam, que alicerçam a nossa decisão, de que realmente, em 1992, o senhor Darcy Francisco dos Santos, sucedido por Fábio Inácio Terra, tentou adquirir esse imóvel. Evidentemente, senhor presidente e senhores vereadores, estamos aqui para defender o patrimônio público. Não estamos dizendo que os documentos não comprovam, que os documentos não são verdadeiros, que os documentos não caracterizam verdadeiramente essa situação. Porque, como dissemos, 1.022 metros estão sendo desafetados. Apenas 166 metros estão tendo destinação. Ficam 856 metros a serem ainda destinados. Obtive do vereador Maxwell a informação de que outras pessoas também residem lá. Então, por que não estamos resolvendo o problema de vez? Por que não estamos resolvendo o problema definitivamente daquela região? Por que nós vamos agora, nesse momento, esta casa, senhores vereadores? Quero que Vossa Excelência se atentem para isso. Porque Vossa Excelência estarão assinando algo que não sei. Pelo menos não sei se algum de Vossa Excelência, o líder de governo, o grande vereador James, vai poder informar e mostrar quais são os documentos que comprovam a aquisição. Porque diante de IPTUs, diante de ofícios, diante de requerimentos, nós não teremos o que dizer. Então eu gostaria de sugerir que a bancada pedisse vista desse projeto para que nós tivéssemos tranquilidade.
O que eu quero não é para mim, é para esta casa, para que a gente tenha tranquilidade ao votar, sabendo que nós estamos votando algo que realmente está justificado. Por quê? Pelo projeto, eu tenho cá comigo as minhas dúvidas, porque recordo quando nesta casa, mostrando os documentos que coletei no cartório, de que no bairro Anhanguera tinha sérios problemas. Estou me abstendo de dizer, mas não vou ficar não, de que naquele momento era o Volney Costa Pereira, o atual superintendente de Parques e Jardins, que estava envolvido no processo. Estive com reunião com a Procuradoria da Casa, na presidência da Casa, presidência do Concede uma parte, não, colega? Pois não, vereador. Quem que estava envolvido? Superintendente Parque... Naquele momento, estive lá na presença do Dione Vieira Guimarães, juntamente com a Procuradoria da Casa, para que pudesse resolver, porque o Volney, da Superintendência de Parques e Jardins, que a estava recebendo, dizendo que o loteamento os lotes eram dele, e na verdade os lotes estavam no cartório, em nome do Hospital Evangélico de Rio Verde e dos herdeiros de Osório Coelho de Moraes. Só depois que houveram documentações atuais dizendo que havia sido resolvida aquelas pendências, nós conseguimos trazer à tona e à votação. Por quê, senhor presidente? Naquele momento, tiveram famílias aqui que estavam com problemas naquele loteamento. Então, quero dizer e pedir aos pares da casa que a gente pudesse fazer uma votação tranquila, a gente resolver de vez um problema. Se tem outras pessoas envolvidas, porque nós temos um mapa, como Vossa Excelência sabe, no meu gabinete tem um mapa da cidade, esse é apenas uma tira de terreno, mas que está localizado essa quadra. Então, nós verificamos isso com cuidado, não temos dúvida que pertence à Prefeitura, mas nós gostaríamos de resolver de vez. Por isso eu solicito aos pais da casa que reflitam, porque meu voto é contrário, que a gente possa fazer uma votação tranquila, porque não recebi, líder de governo, e pedi isso ontem, os documentos cujas cópias se encontram anexas. Então até mesmo na justificativa, está dizendo que as cópias estão anexas e pelo menos não me foram apresentado, nem por Vossa Excelência, nem pela direção da casa, nenhum documento que comprove. Meu voto é contrário e peço a reflexão de todos. A palavra continua franqueada para discussão do projeto 72/2011. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Celso. Senhor presidente, peço a palavra até mesmo para poder estar observando aqui na justificativa. Eu entendo a preocupação do novo vereador Zé Henrique, mas esta área, senhor presidente, ela se encontra como área livre no cartório de registro de imóveis. Às vezes esse o motivo, né, pelo fato de no cartório não ter havido desmembramento ainda, pode às vezes estar aí o motivo, né, de constar no processo, né, essa questão de um lote com 166,12 metros quadrados. Porque às vezes esse pode ser o motivo, novo vereador. Eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, mas aqui fala na justificativa, né, que no cartório de imóveis consta como área livre, tampouco desmembrada, não existindo, portanto, o lote 1, né, ou qualquer outra nessa quadra. E no processo referido se comprova, né, em relação à metragem quantitativa, né, de 166,12 metros quadrados. Por isso, senhor presidente, nós entendemos que essa justificativa ela está embasada e dentro disso nós encaminhamos nossos votos favoráveis, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Eu pedi pela ordem, senhor presidente, para pedir ao novo vereador Celso do Clube que voltasse exatamente ao parágrafo anterior, quando diz o seguinte: conforme consta em processo que integra os arquivos da Procuradoria-Geral do município, cuja cópia se encontra anexa. Cuja cópia se encontra anexa. Eu só gostaria de ver essa cópia. Nada mais, novo vereador. Evidentemente, há áreas que a Prefeitura está propondo a transferência, tem que estar desafetada, tem que estar livre, né? Então, essa é a minha preocupação. Esses documentos comprovam. Que documentos são esses? Parece que existe ou não existe documento? É tão simples um vereador da bancada pedir vista e amanhã trazer esses documentos, e eu estarei votando a favor. Se os documentos me convencerem, eu estarei votando a favor. Agora, quero deixar claro
que nessa situação, cuja cópia de documento, e não tem documento nenhum, não tem um IPTU, não tem um recibo, aqueles amarelinhos de 92, porque de 1992 até hoje, a folha de papel tem que estar amarelada, tem que estar desbotada. Então é apenas isso, novo vereador Celso Clube, que eu estou pleiteando. Apenas que eu veja os documentos e que os documentos não convençam a mim, mas convençam a todos nós. Muito obrigado, presidente. A palavra continua franqueada. Só a título de informação, na reunião da bancada veio para esta casa mostrando os anexos. E depois a prefeitura não mandou, juntamente com um projeto, os anexos com relação a esse projeto de lei 72. Pela ordem, líder de governo. Senhor presidente, hoje à tarde tive vários compromissos, não tive como estar verificando, né? Confesso que a desejar nesse caso aí. Porém, gostaria de informar ao nobre colega Zé Henrique e aos demais pares, né, que outros processos dessa mesma área estão aqui em minhas mãos, inclusive com a documentação. Acredito que foi um equívoco, né, e por essa documentação não ter vindo. Então, gostaria de pedir vista do projeto e amanhã irei apresentá-lo novamente com a documentação. A documentação que está comigo aqui, uma é doada pelo então prefeito Paulo Roberto Cunha em 2007 e a outra é doada, acho que acredito, prefeito Osório Leão Santa Cruz em 1993. Todos esses aqui fazem parte dessa quadra 17, lá do bairro Anhanguera. Então, pedi vista do projeto e amanhã apresentarei a documentação. Acredito que deve ter caído lá e eles não anexou novamente. Há um pedido de vista, pela ordem, vereador. Senhor presidente, naturalmente, com a justificativa do nosso grande líder, vereador James, para que possa dar tempo para poder anexar essa documentação, né, nós concordamos com o pedido de vista e nós já tínhamos antecipado o nosso voto, mas só ainda em tempo, senhor presidente, para que possa anexar essa documentação da qual nós já tínhamos conhecimento. Nós estaremos também concordando com o pedido de vista do vereador James. Há um pedido de vista do líder de governo, vereador James, do projeto de lei 72. Vereadores concordaram em permanência como estão, os contrários que se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, devido ao acidente que eu tive, me afetou muito a coluna e aonde eu estou, que tem um ar-condicionado meio forte, eu fico muito mal. Eu queria que fizesse só uma proposta se eu pudesse ir embora para ser medicado, tomar um remédio, que eu não estou passando bem, senhor presidente. Vossa Excelência tem total liberdade, vereador. Muito obrigado. Eu estou achando que a Vossa Excelência quer ver a despedida do Ronaldo Fenômeno. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Newton Lamas. O senhor sabe que o tempo vai dar para todo mundo assistir, né, senhor presidente? É 10 horas. É que eu cada vez mais está travando mais a coluna. Eu prometo que amanhã eu venho bem medicado. Muito obrigado. Fique à vontade, nobre parlamentar. Projeto de lei 73/2011 altera a lei 5.558/2009. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Altera a lei número 5.558/2009 de 24 de março de 2009. Passando o seu artigo 2º a apresentar a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo único. Executam-se do caput deste artigo os projetos relacionados à produção literária, cuja bolsa de produção cultural apresentará o valor de R$ 4.000 em parcela única, por projeto e escritor, devendo a aprovação da Fundação Municipal de Cultura ser prescindida de análise feita pela Academia Rioverdense de Letras, Artes e Ofícios. Artigo 2º. Revogada disposições contrárias, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 1º de maio de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em primeira discussão, projeto de lei 73 e a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário vereador Ilan que faça a leitura do projeto de lei 74. Projeto de lei 74/2011, altera a lei 5.428/2011. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º.
altera a lei número 5.428/2008, de 15 de maio de 2008, que autorizou a desafetação e doação de imóveis do Residencial Maranata, bairro Gameleira 2 e setor dos funcionários, ao Estado de Goiás, passando seu artigo 2º a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Procedida a desafetação que se refere ao artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a doar os imóveis desafetados ao Estado de Goiás para que neles construa escola, mediante cláusula de inalienabilidade e reversibilidade do patrimônio municipal, se dar-se a imóveis destinados à referida, até 31 de dezembro de 2012. Artigo 2º. Revogada disposições. Enquanto essa lei entrar em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito, 31 de maio de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em primeira discussão, projeto de lei 74 e a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 75. Projeto de lei 75/2011. Autoriza a concessão de auxílio financeiro. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio financeiro às pessoas abaixo nominadas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, conforme o valor especificado. Primeiro, Anásia Ferreira Braz, R$ 500, 6 meses. Segundo, Américo Brasileiro de Minas Neto, R$ 600, 6 meses. Terceiro, Alcimeire Aparecida Silva Souza, R$ 300, 6 meses. Quarto, Clélia Maria Rodrigues Viana, R$ 250, 6 meses. Quinto, Elvis da Silva Melo, R$ 300, 6 meses. Sexto, Elisete Gomes Rodrigues, R$ 250. Sétimo, Jairo Nogueira Duarte, R$ 3.680, parcela única. João Batista da Silva, R$ 300, 6 meses. Nono, Maria Aparecida Soares de Freitas, R$ 300 durante 6 meses. Décimo, Marcela Poliana Martins dos Santos, R$ 300, 6 meses. 11ª, Divina Lemes Almeida, R$ 5.992 em parcela única. 12º, Stefferson André de Souza, R$ 9.200 em parcela única. Artigo 2º. As despesas com o cumprimento dessa lei serão levadas em conta própria do orçamento vigente, podendo abrir-se créditos necessários. Artigo 3º. Revogadas disposições contrárias a essa lei entrar em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 1º de junho de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em discussão, primeira discussão e votação, projeto de lei 75 e a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário vereador Ian que faça a leitura do projeto de lei 76. Projeto de lei 76/2011. Altera a lei 5.726/2009, Plano Plurianual PPA 2010-2013, Lei 5.570 de maio de 2010, Lei Diretrizes Orçamentárias LDO, Lei número 5.862 de 7 de dezembro de 2010, Lei Orçamentária Anual LOA 2011 e da outras providências. Fica incluso as metas e as ações na Lei 5.726 de 2009, Plano Plurianual PPA 2010-2013. Fica incluso as metas e as ações nas prioridades da Lei 5.770 de 2010, Lei Diretrizes Orçamentárias LDO para 2011. Ficam por força da presente lei autorizada a abertura de créditos especiais no valor de R$ 500 mil para cobertura de despesas nas seguintes dotações. Para a cobertura dos créditos abertos no valor de R$ 500 mil será reduzido o saldo oriundo de excesso de arrecadação do município. Fica inclusas as metas e as ações na Lei 5.726 de dezembro de 2009, Plano Plurianual PPA 2010-2013. Fica por força da presente lei autorizada a abertura de créditos especiais no valor de R$ 500 mil para a cobertura de despesas nas seguintes dotações. 24º, para a cobertura dos créditos abertos no total de R$ 500 mil será reduzido o saldo oriundo de excesso de arrecadação no município de Rio Verde. Artigo 25º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais de natureza suplementar até os limites estabelecidos pela Lei 5.826 de 7 de dezembro de 2010. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 1º de maio de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 76 e a palavra franqueada.
Não havendo em votação, os vereadores concordarem em permanência em comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 79 em primeira discussão e votação. Projeto de lei 79/2011, altera a lei 5.728/2009. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Altera a lei 5.728/2009, de 11 de dezembro de 2009, que cria o Adicional de Incentivo à Educação de Trânsito, AIET, passando seus artigos 2, 3 e 4 a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O AIET corresponderá a 30% do vencimento base do agente municipal de trânsito, sendo incorporável ao vencimento base após 1 ano de percepção para os efeitos da concessão de quinquênio, hora extra, gratificação de incentivo funcional, licença, prêmio ou qualquer outra vantagem pecuniária. Nele incidido a contribuição previdenciária. Artigo 3º. O AIET será concedido ao agente municipal de trânsito que estiver em pleno exercício da função inerente ao cargo e será devido, desde que já incorporado ao vencimento base, durante o período de férias e licença, excesso licença para interesse particular e licença para atividades políticas, não sendo concedido em períodos de suspensão, ou que o servidor estiver à disposição de outros órgãos em razão de qualquer outro afastamento. Artigo 4º. O agente municipal de trânsito que estiver cumprindo o estágio probatório fará jus ao AIET, desde que observado o prazo estabelecido no artigo 2º dessa lei. Artigo 2º. Revogado disposições contrárias, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 2 de junho de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em primeira discussão, projeto de lei 79 e a palavra franqueada. Não há... Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu queria pedir vista desse projeto. Há um pedido de vista do novo vereador Luiz César, do projeto 79. Os vereadores concordaram em permanência como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário que faça a leitura do projeto de lei 80/2011. Projeto de lei 80/2011. Autoriza a desafetação e doação de imóvel do residencial Arco-Íris. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar a área livre do residencial Arco-Íris, composta por 2.935,59 metros quadrados, passando de categoria de bem de uso comum para o patrimônio disponível, passível de alienação. Artigo 2º. Efetivada a desafetação a que se refere o artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a doar o imóvel desafetado à Paróquia São Vicente de Paula, integrante da Igreja Católica, para a construção de templo, onde serão desenvolvidos trabalhos sociais. Parágrafo único. A doação tratada pelo caput desse artigo será gravada no ônus de inalienabilidade e reversibilidade para o patrimônio municipal. Se porventura a donatária deixar de existir, de edificar no imóvel no prazo de 2 anos, a contar a data de publicação dessa lei, ou dar-se o imóvel à destinação indicada. Artigo 3º. Revogado disposições contrárias, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 6 de junho de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em discussão, primeira discussão, projeto de lei 80 e a palavra franqueada. Peço a palavra. Palavra com o vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores pares, assistência, imprensa, eu quero manifestar o meu voto favorável e até mesmo meus cumprimentos ao Executivo, quando faz exatamente uma doação a uma paróquia, e aqui a paróquia São Vicente de Paulo. Porque é exatamente a carência de religião, a carência da presença de Deus nas pessoas, nos lares, na sociedade, é que tem desviado os nossos jovens para as drogas, os caminhos do crime. Então, por isso, quero cumprimentar ao Executivo e tenho certeza de que a paróquia São Vicente de Paulo fará naquela área uma construção que haverá de desenvolver trabalhos sociais e trabalhos religiosos. Meu voto é favorável. Continua em discussão o projeto de lei 80 e a palavra franqueada. Pela ordem, vereador James.
Senhor presidente, mais uma vez o Executivo vem demonstrando sua preocupação com o social, né? Como mesmo bem disse o vereador colega, o professor Zé Henrique, né? A carência de religião no nosso povo hoje é muito grande, né? Poucas pessoas hoje frequentam alguma religião. Então, o poder público, aquilo que ele pode fazer, ele vem fazendo, né? Para renovar a fé do povo, né? Fé essa que o povo de Rio Verde está tendo com o Executivo, e ele vem demonstrando e trazendo, independente de qual religião que for, né? Provou o seu trabalho, provou a sua evangelização, o poder público fará tudo aquilo que for necessário para ajudar todas as religiões aqui que ficam aqui em Rio Verde, que trabalham suas doutrinas aqui em Rio Verde. Então, e agradecer aos colegas, né, principalmente ao vereador Zé Henrique, pelo elogio ao Executivo. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Peço a palavra. Palavra com a vereadora Maria José. Senhor presidente, também quero manifestar meu voto favorável, agradecer ao prefeito por estar atendendo aí o pedido da paróquia São Vicente de Paulo, lá do Padre Sérgio, e estar passando essa área, né, no arco-íris, para onde que pode estar fazendo as obras sociais. Lembrando que essa área também foi, é uma dos acordos que foi feito, porque o Padre Sérgio devolveu uma área para a prefeitura, e agora eles estão, que era para construir uma escola no Valdeci Pires, e agora o prefeito está passando essa área e vai passar mais outra no próximo mês. E a gente tem mais que agradecer e pedir mesmo o voto favorável aos colegas. Muito obrigada. A palavra continua franqueada. Palavra com o vereador Celso. Senhor presidente, da mesma forma, poder estar encaminhando nosso voto favorável, e conforme fala na justificativa, senhor presidente, tamanha a importância por entender que o segmento religioso auxilia na formação moral do indivíduo, com reflexo não só na família, mas bem como em toda a sociedade. Então são projetos desta natureza que com certeza contribuem de forma significativa para que nós possamos ter uma comunidade, para que nós possamos ter uma sociedade cada vez mais próspera e cada vez mais humana. Um projeto de fundamental importância, porque se trata de um segmento, senhor presidente, aonde tem contribuído, aonde contribui, e muito irá contribuir, né, com o trabalho social na nossa sociedade, no meio da nossa comunidade, de forma que o nosso voto é favorável, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Essa palavra. Palavra com o vereador Oduvaldo. Presidente, eu também sou favorável a qualquer tipo de incentivo às religiões. Apesar de eu não ser muito religioso, eu acredito que a religião ela gera uma economia enorme na área de saúde. E quanto mais radical for a religião, melhor. Porque geralmente o pessoal que é realmente fiel, eles não bebem, não fumam, não se envolvem com drogas. O índice de gravidez na adolescência é menor, o índice de doença sexualmente transmissível é menor. Então, a gente podendo dar incentivo a todas as religiões, a gente gera realmente uma economia para o sistema público de saúde. Então, eu sou favorável a todas essas iniciativas. Parabenizar o prefeito. A palavra continua franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram em permanência em comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu sempre fui fã do senador Cristóvão Buarque. Sempre soube admirar esse senador da República. Um dos mais competentes, um dos homens públicos mais preparados desse país, senhor presidente. Está tramitando, senhor presidente, no Senado, o projeto número 480, que determina a obrigatoriedade de os agentes públicos eleitos matricularem seus filhos e demais dependentes em escolas públicas até 2014, senhor presidente. O projeto obriga políticos a matricularem seus filhos em escolas públicas, uma ideia muito boa do senador Cristóvão Buarque. Ele apresentou o projeto de lei propondo que todo político eleito, vereador, prefeito, deputado, seja obrigado a colocar os filhos na escola. As consequências seriam as melhores possíveis, quando os políticos se virem obrigados a colocar filhos na escola pública. A qualidade do ensino no país com certeza irá melhorar.
e todos sabem das implicações decorrentes do ensino público que temos no nosso país. Senhor presidente, ele luta pela educação durante todos os seus mandatos. Quando ele já, na idade que ele está, ele percebeu que já não existia mais armas para fazer com que os agentes públicos, os ministros da educação, os secretários da educação, prefeitos, governadores, fizessem o papel de casa, ele resolveu inverter o jogo para que o político que tem a caneta na mão sinta dentro da sua própria casa, sinta na pele, sinta na carne. Senhor presidente, quem sabe a gente adianta esse projeto em Rio Verde? Todos os pares da casa, os secretários, todo mundo pôr os filhinhos, netinhos, senhor presidente. Quem sabe as coisas não melhoram, né? O projeto está sendo tramitado, senhor presidente, desde 2007. Já tem 4 anos que está sendo tramitado. Eu acho que vale repensar essa ideia para que a gente acompanhe o senador Cristóvão Buarque, senhor presidente. Eu economizando dinheiro na escola dos meus meninos, senhor presidente. Parabéns, eu vou torcer para que esse projeto seja aprovado, porque será uma economia para mim também na minha casa. Muito importante. Pela ordem, vereador Oduvaldo. Senhor presidente, igualmente sou totalmente favorável ao projeto. Não acredito que passa, vereador, mas sou favorável e acho que inclusive a gente podia fazer isso na área de saúde também. Os servidores públicos deveriam poder usar somente o serviço público de saúde. É uma forma de investir na saúde pública e melhorar o sistema de saúde público. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz César. Excelente ideia. Excelente ideia, senhor presidente. Nessa situação, vereador Duvaldo, o prefeito já seria o ex-vereador Demilson Lima, o atual vice-prefeito, porque com o problema cardíaco que o nosso prefeito teve, se ele fosse para o municipal, senhor presidente, tá morto. O Demilson Lima já era prefeito há muito tempo. Eu acho que, senhor presidente, o que é a coincidência, senhor presidente? Mas é danado, a gente tem que conversar mesmo na sessão. Senhor presidente, essa semana eu fui chamado no hospital municipal, um senhor infartado, senhor presidente, infartado no hospital municipal, numa maca, no corredor, tomando medicamento, senhor presidente. Já tinha mais de 4 horas, vereadora Duvaldo, Vossa Excelência que é médico, sabe da gravidade de um infarto. Já tinha mais de 4 horas que ele estava aguardando. A médica diagnosticou o infarto, fizeram um eletrocardiograma nele, diagnosticou o infarto, aí lá eles têm uns negócios lá que eles passam para a clínica do coração, que vem e que volta o laudo. Senhor presidente, diagnosticou o infarto, eu cheguei lá em torno das 3 horas da tarde, ele estava desde as 10 da manhã esperando o cardiologista de plantão, que não havia ido lá ainda, senhor presidente. Ficou só nisso não. Eles deram alta, senhor presidente, para o infartado, está em casa. Não é piada não, é verdade. É verdade. Então, senhor presidente, a gente começa a discutir problema de saúde, a gente fica doido, viu, vereador Duvaldo? Porque, e eu sei, senhor presidente, eu tenho a plena convicção comigo que esse tipo de coisa não é diretamente culpa do secretário de saúde, até porque ele não tem como ele ficar lá no hospital municipal atendendo. Mas que está acontecendo, está, senhor presidente, está acontecendo. Já levei ao conhecimento do Ministério Público, a família está toda documentada, e é uma vergonha, vereador Eliane, Vossa Excelência, que é a rainha da saúde em Rio Verde, é uma vergonha nós termos pessoas, médicos em Rio Verde, que dá alta para um paciente infartado dentro do hospital municipal. Vergonha maior é o paciente esperar por 5 horas o cardiologista de plantão e ele não foi no hospital, senhor presidente, não foi. Tive lá, conversei com o diretor, sabe, não adiantou nada não, adiantou nada. Mas a saúde é a melhor do Brasil. Ordem. Pela ordem, vereador Oduvaldo. Eu não duvido, vereador Luiz César, realmente acredito que aconteça, e não é exclusivamente da saúde pública. Eu tive, não muito recentemente, levei o Júlio Caparelli, estava com uma queixa cardíaca, eu levei ele no hospital evangélico para uma avaliação, e ficamos horas lá também, fazendo cadastro, e eu tive que
até conversei de forma ríspida com a secretária, falando que uma suspeita de infarto e ninguém vai tomar providência, e a pessoa solicitando telefone comercial, endereço residencial, uma série de informações que poderiam ser dadas depois. Então, infelizmente, existem essas burocracias que realmente complicam, né? Eu acho que, como todas as áreas, estão formando profissionais muito desqualificados, as exigências estão sendo muito poucas, remuneração ruim, o profissional se sujeita a qualquer coisa, trabalha horas e horas seguidas sem ter condição disso. Então, realmente precisa de uma fiscalização maior, não só do poder público, mas das instituições privadas também. E que prevaleça o bom senso do profissional, ter consciência do que ele está apto a fazer, o que ele não está apto a fazer, para que o paciente não seja prejudicado. Muito obrigado. Projeto de Lei 82/2011. Aumenta o quantitativo de cargo que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Aumenta o quantitativo de cargo de assessor especial em mais 2 unidades. Artigo 2º. Revogar disposições contrárias se a lei entrar em vigor na data de sua publicação, retroagindo aos seus efeitos a 1º de junho de 2011. Gabinete do Prefeito, 6 de junho de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 82 e a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram em permanecer como estão. Os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais, agradeço pela ordem, vereador Zé Henrique. Senhor presidente, eu pedi pela ordem, porque eu tive que me ausentar numa entrevista, rapidinho na televisão. Se o projeto 77 foi a votação e se foi devolvido para a mesa ou se está ainda com a comissão, o projeto 077. Não está na pauta? Não. Tá. Muito obrigado, porque tem muita coisa nesse projeto, sabe? Muita coisa. Até gostaria já de antecipar para o líder de governo, se ele tem a cópia da audiência pública realizada no dia 2 de junho de 2010 em relação àquele imóvel. Então, já gostaria, porque se precisar eu já tenho cópia para adiantando o nosso trabalho parlamentar. Muito obrigado. Não havendo, agradeço a presença dos senhores e senhoras vereadoras, imprensa pública em geral e convoco para a próxima sessão ordinária, dia 8 do mês de junho de 2011, e declaro encerrada a presente sessão ordinária.